RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo realiza a Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem, na qual deve anunciar novas políticas públicas no financiamento para a juventude. Termina hoje projeto de microempreendedorismo feminino ambientalmente saudável no setor do turismo rural em Santo Antão, tendo deixado marcas positivas. Elevada a salinidade da água usada na rega em Colonato, Tarrafal de Santiago, preocupa o presidente da Associação dos Agricultores de Tarrafal. 15 estados norte-americanos, representando mais de um terço dos superdelegados, escolhem hoje quem será o seu candidato presidencial na esfera democrata e também na republicana nesta super terça-feira. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América encontra vários problemas de não conformidade no processo de controle de produção da Boeing. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Sou Anatólio Lima, com a técnica de Orlindo Gonçalves e outros companheiros. Vamos estar consigo neste serviço informativo. O Ecossistema de Fomento Empresarial organiza a Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem na perspectiva de avaliar as políticas públicas nesses quesitos e anunciar uma nova abordagem de políticas públicas de financiamento para a juventude. O evento, que acontece de 7 a 9 deste mês de março, aqui na praia, terá 50 stands, conferências, oficina e a participação de 82 empreendedores, conforme Miriam Lopes dos Santos. A Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem, entre os dias 7 e 9 de março, na FIC, acontece com o envolvimento de instituições ligadas ao emprego e fomento empresarial. O evento vai contar com 50 expositores e funcionará num sistema integrado em 3 espaços, sendo o primeiro de exposição, conforme Ednei Fernandes, presidente da Proempresa. O espaço terá exposição de empresas, startups, teremos uma mostra de produtos e teremos também a participação de instituições do ecossistema do fomento empresarial e do emprego. Temos um segundo espaço, que é o espaço informativo e de eventos paralelos. Esse espaço é reservado à disseminação de informações, de conhecimentos e realização de eventos paralelos, como, por exemplo, conferências que vamos ter sobre setores catalíticos. Vamos ter um espaço de dinamização de mostras de produtos tecnológicos e indústrias criativas, e também teremos um espaço de partilha de experiências internacionais. Para a organização do evento, um dos objetivos é promover a reflexão em relação às políticas públicas para o empreendedorismo e emprego jovem. Nós vamos criar um espaço, efetivamente, para que as instituições do ecossistema possam dialogar com os jovens, para que possamos avaliar as políticas públicas existentes do financiamento, da formação e podermos ajustar se necessário. Ainda temos como objetivo explorar e identificar novas oportunidades de financiamento e colaboração para iniciativas lideradas por jovens. Vamos promover uma plataforma de diálogo para conectar jovens empreendedores e investidores em potencial e proporcionar condições para que os jovens construam rede de contactos valiosos e que explorem oportunidades de carreira e de negócio. Vamos anunciar uma nova abordagem de políticas públicas de financiamento para a juventude. A nova abordagem de políticas públicas de financiamento para a juventude só será anunciada na Cimeira, mas na perspectiva do que se tem diagnosticado, explica Ednei Fernandes. O que nós podemos adiantar é que nós temos reparado que, não obstante de uma grande oferta de formação, não obstante dos vários programas de empreendedorismo existente, há ainda alguma dificuldade dos empreendedores efetivamente terem acesso a fundos para iniciarem os seus negócios. Então, teremos efetivamente uma nova abordagem de financiamento que irá, de uma certa forma, facilitar o acesso a fundos. Na Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem deverão participar 82 empreendedores, instituições nacionais e estrangeiras, bem como ONGs. O evento está orçado em 15 mil contos.
Governo, então, a organizar uma cimeira de investimento e financiamento jovem na perspectiva de avaliar as políticas públicas e também anunciar uma nova abordagem de políticas públicas de financiamento para a juventude. E o projeto apoio ao microempreendedorismo feminino ambientalmente sustentável no setor do turismo rural, visando a resiliência dos setores vulneráveis, reabilitou trilhas, criou centros interpretativos e apoiou empreendimentos comunitários na ilha de Santo Antão. A cerimónia de encerramento deste projeto, que começou em 2019, teve lugar esta terça-feira no Conselho da Ribeira Grande, conforme a Relísia Rodrigues. O projeto da ONG italiana Persone Come Noi, em parceria com a Organização das Mulheres de Cabo Verde, foi financiado pela Agência Italiana de Cooperação e Desenvolvimento e implementado nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão. Na Ilha das Montanhas, os resultados apresentados nesta terça-feira são satisfatórios, conforme a coordenadora internacional Irene Cassaniti. Começou no 2019, no final de 2019, mas que tive o maior desafio que se pode pensar, que foi o Covid. Então, trabalhar no âmbito do turismo rural, ainda mais nas comunidades, na altura do Covid foi bastante complicado, mas e que portou o projeto a esticar-se um bocadinho mais, né? Então, é por isso que hoje estamos aqui a fazer esse encerramento, mas que também desse desafio acho que acabamos por ter ótimos resultados. A reabilitação de trilhas, a criação de um centro de interpretação e o apoio a empreendimentos comunitários são algumas das atividades do projeto, segundo a presidente da OMCV, Heloísa Gonçalves. Tivemos associações comunitárias reforçadas, então, com pequenos empreendimentos. Por outro lado, temos um centro de interpretação em Água das Caldeiras, acompanhado de um trilho de interpretação, que pensamos que vai reforçar, então, o conhecimento, né, da ilha, da história da ilha, porque conta um bocadinho a história da ilha com os painéis que nós temos aí colocado, mas também fala um bocadinho da própria zona, não é, da zona do Planalto Leste, e depois que se conclui um bocadinho com a trilha interpretativa, que é uma trilha muito interessante, que é curta, né, de pouca duração. A representante dos beneficiários, Maria de Fátima, da zona de Ribeirão, destaca a importância desta iniciativa nas comunidades. Não ficar muito contente de ter e ser beneficiado para esse projeto. E algo que também mudar a vida. Exatamente, algo que mudar nos vidas, e não só nos vidas, mas sim da nossa comunidade, que quando um turista passa na Ribeirão, não tem alguma coisa que é para oferecer lá dentro, naquele centro também. O projeto beneficiou ainda 21 famílias com microcréditos para desenvolver na própria casa atividades ligadas ao turismo rural, além de realizar ações de formação para os guias de turismo e para as mulheres, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, IEFP. E a elevada salinidade da água subterrânea no perímetro agrícola do Colonato é um assunto que preocupa o presidente da Associação dos Agricultores de Rafal de Santiago, João José, que afirma que cerca de 10 poços de água se encontram salinizados neste perímetro devido à intrusão de água do mar e, caso não forem tomadas medidas que visa a construção de um muro para impedir a invasão da água do mar, a produção das propriedades agrícolas poderá estar comprometida, conforme o Domingos Sanches. A salinidade do solo é um problema que pode afetar a produtividade da agricultura e dificultar a vida do agricultor. Ou seja, quando há excesso de sais no solo, as plantas acabam sendo prejudicadas, já que não conseguem desenvolver suas raízes e extrair os nutrientes necessários para crescerem. Por exemplo, no Colonato, não tem mais de 10 fontes. Começando a tratar a água com sonda, tem água com fontes. E depois também está dando qualidade de água mesmo no furo. Por exemplo, e não tem um furo que ele é Mendila, FT29, que é o melhor furo que está falando na Cabo Verde, e na Tarafa ali, é furo que nunca diz se caudal de água. Então, ele está perto, ele tem uma obra de 1 quilômetro, ou menos que 1 quilômetro, naquela linha de Rubeira. Então, está apanhando a água, está trazendo areia ali naquela linha de Rubeira. Então, o nível de água marça também cada vez mais. Está perto daquele furo, que é uma coisa que identidades competente de ver de aquela. Uma questão que leva o presidente da associação a defender uma aposta forte na sustentabilidade ambiental. A apanha da areia também está sob consequência também no turismo, na pesca, no embelezamento. Como não está investindo no turismo, no CRE, no turismo nesse ponto forte. Então, se não dá foco
aquelas questões de extração de inertes ali, não está melhora solo, não está melhora a qualidade de turismo, não está melhora mais quantidade de peixe. Bom, não tem um perímetro grande ali, qualidade de solo se diminui, qualidade de água se diminui, para modo de também a qualidade de produção, para modo de já só que ele trareia, se está fazendo monte, se está feita show gravemente. Então é importante que no governo, Câmara, tudo em cooperação com os grupos também que têm amigos de Cabo Verde, para nos ajudar na questão ambiental. Se não pega na questão ambiental, não faz dique, não faz banqueta, não faz barragem, não conserva solo, não para e traz areia, traz cascaio, traz pedra na mar. Então não conserva, não faz preservação. Então não tem um ponto forte no futuro imediato, não tem tudo recompensa desse coisa. João José refere-se também a fenómenos da ressaca do mar, que tantos estragos podem causar na costa do Tarrafal junto do Culunato. Tem momento, por exemplo, na época de janeiro, fevereiro, março, então sempre Marta sube. Por exemplo, se hoje ali a água de Marta sube, está bem arriba ali. A entende? Teia costuma entrar no perímetro de outras pessoas. Então é uma coisa que não me dá atenção imediata. Não pode ter fazer uma coisa tipo de muro, nesse de cascaio, para proteger que essa coisa lá. Presidente da Associação de Agricultores do Culunato, preocupado com uma eventual subida rápida do nível do mar, capaz de trazer prejuízos consideráveis aos produtores do perímetro agrícola do Culunato, no concelho do Tarrafal. E o Ministério do Mar, através da Direção Nacional das Pescas, promoveu hoje em São Vicente um workshop, também de estudos, para a reabilitação e modernização do mercado de peixe de Mindelo, projeto que conta com o financiamento do Banco Mundial, conforme o Arnaldo Borges. Mercado de peixe de São Vicente moderno e funcional, com valência ao nível cultural e do turismo. É o que se pretende com o trabalho de reabilitação e modernização em curso, que trouxe a São Vicente uma equipa de consultores que está a fazer o levantamento de subsídios para a concretização de um projeto que é emblemático para São Vicente. Avança o diretor nacional das pescas e aquacultura, Carlos Monteiro. Dentro de 4, 5 meses vamos ter o resultado dos estudos, em princípio, dessa primeira abordagem. Portanto, vão-nos projetar 3 cenários, e esses 3 cenários do projeto de arquitetura, que vai inclusive abarcar toda a zona envolvente. Portanto, uma das novidades toda essa zona vai ter uma cara nova. Um dado novo é que o mercado vai ter cara para o mar. Quer dizer que a entrada do mercado vai passar. A zona traseira atualmente vai ser a zona tanto de entrada. A fachada principal vai ser da parte traseira, tanto de cara para o mar, que essa é uma das grandes novidades. E a nossa perspectiva é que possamos, de facto, ter um mercado à altura de São Vicente. O projeto Reabilitação e Modernização do Mercado de Peixe de São Vicente vai trazer também ganhos para o Museu do Mar, que vai passar a contar com uma envolvente mais atraente. Claro, essa zona, toda essa área envolvente, porque o projeto abarca não só a remodelação do mercado, mas também a zona envolvente. Por exemplo, vai-se galgar mais terreno ao mar para se criar tanto espaço envolvente. O cais de desembarque vai ter um pequeno cais melhorado. Portanto, tudo isso é para dizer que não é um projeto multifacetado. Trabalho para um mercado de peixe moderno e funcional para São Vicente. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 14 minutos. O atual presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, convidou os ex-presidentes da Assembleia Nacional para auscultá-los no âmbito da reforma do Parlamento, e o antigo presidente da Assembleia Nacional, Basílio Ramos, defendeu uma coligação focada na melhoria da imagem do Parlamento e a regulamentação da Comissão de Ética e Transparência para que a minoria que por vezes mancha este pilar da democracia seja devidamente responsabilizada. O antigo presidente da Assembleia Nacional defendeu a posição na tarde de hoje, após ser auscultado pelo atual presidente da Assembleia Nacional, no quadro dos encontros que o atual líder da Casa Parlamentar promove no âmbito da preparação da reforma do Parlamento. Basílio Ramos admite que é necessário que o Parlamento legisle mais por iniciativa própria, mas destaca que as reuniões quinzenais e os debates com o chefe do governo introduzidos pelo Regimento de 2018 permitiram aumentar a fiscalização do governo, conforme o Cândido Amorim Fortes.
Presidente da Assembleia Nacional de 2011 a 2016, Basílio Ramos exprimiu ao Presidente do Parlamento, Austelino Correia, o seu apreço pela iniciativa de recolha de subsídios no seio de ex-titulares do cargo para a reforma do Parlamento. Sustenta que a reforma do Parlamento é uma corrida de estafetas em prol da mesma equipa que é Cabo Verde. Quanto às ideias contidas na reforma, não obstante a avaliação do impacto ainda por fazer, Basílio Ramos aponta alguma fragilidade legislativa, mas também impactos positivos das inovações do regimento de 2018. Do meu ponto de vista, inovações com impacto positivo na melhoria do desempenho do Parlamento, como, por exemplo, as reuniões quinzenais, os debates mensais com o Primeiro-Ministro ou com os ministros, são, portanto, há um aumento do escrutínio do Governo, embora a avaliação do impacto esteja para ser feita ainda. Evidentemente, vão continuar a aprofundar esse trabalho. Há várias ideias quanto à racionalização dos trabalhos do Parlamento, quanto à maior produtividade, particularmente no que concerne à legislação, que é uma fragilidade do nosso Parlamento. O nosso Parlamento legisla mais à base dos inputs do Governo. Mas eu tenho uma preocupação de fundo, que independentemente das alterações e das inovações que podemos introduzir em termos de regimento ou de outros instrumentos legais que orienta o funcionamento do Parlamento, há uma questão de fundo que é a imagem do Parlamento. O ex-presidente do Parlamento considera que não se tem responsabilizado devidamente os que põem em causa essa imagem, defende por isso a regulamentação da Comissão de Ética e Transparência e a criação de uma espécie de coligação focada na melhoria da imagem do Parlamento e para que a minoria que destoa da grande maioria não manche esse pilar fundamental da democracia cabo-verdiana. É a responsabilidade dos partidos ao elaborarem as listas. Mesmo durante o exercício do mandato, que as lideranças partidárias também e dos grupos parlamentares têm uma vigilância grande no que concerne ao desempenho, às atitudes dos deputados na plenária. Eu julgo que faz-se pouco no sentido de se responsabilizar aquela minoria que muitas vezes transmite uma má imagem do Parlamento. É por isso que também que aprovaram a Comissão de Ética e Transparência, estão a trabalhar na regulamentação dessa comissão. Eu espero que isso ajude-nos, nós todos. Basílio Ramos defende ainda que 27 anos depois da sua entrada em funções é tempo de as forças políticas se entenderem quanto à atualização do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, um diploma que tem gerado muita polémica à volta da atualização ou não dos salários dessa classe. O primeiro a ser ouvido no quadro dos encontros do Presidente da Assembleia Nacional no âmbito da reforma do Parlamento foi Amilcar Spencer Lopes. Seguiram-se António Espírito Santo, Aristides Lima e hoje com Basílio Ramos e Jorge Santos fica concluído esse ciclo. E por seu turno, Jorge Santos, que também é ex-presidente da Assembleia Nacional, disse à saída do encontro com Austelino Correia não defender a redução das sessões plenárias que são realizadas bimensalmente, mas sim o reforço de mecanismos que permitam uma maior produtividade. Jorge Santos fez menção a esta questão no encontro que manteve com o presidente da Assembleia Nacional, reunião onde também falou de questões relativas ao estatuto dos titulares de cargos políticos, reforço da digitalização parlamentar, entre outros temas. Isto no âmbito do processo de reforma do Parlamento em curso, conforme Eugênio Teixeira. Na sequência do encontro de trabalho que tem estado a manter com os antigos líderes máximos do Parlamento, Austelino Correia recebeu ao final da tarde desta terça-feira Jorge Santos, atual Ministro das Comunidades. Algumas vozes têm feito reparo quanto à necessidade de haver 2 sessões mensais plenárias do Parlamento. Neste particular, Jorge Santos diz não ser defensor da redução, mas sim defende a necessidade de criação de mecanismos que permitam maior produtividade plenária. É difícil dizer que se regressarmos ao passado seria a solução. Eu não defendo muito esta solução. Eu penso que é preciso, sim, cada vez mais tornar esse sistema mais robusto para permitir que haja maior produtividade a nível do Parlamento e também maior e melhor qualidade legislativa, de produção legislativa. Cada deputado tem que ter a sua agenda do deputado para permitir que haja um exercício efetivo da sua condição de deputado. O Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos foi outro tema que esteve em cima da mesa no encontro entre o antigo e o atual Presidente do Parlamento. Há necessidade, de facto, de rever
e de criar um estatuto dos titulares de cargos políticos. Quando falamos de estatuto dos titulares de cargos políticos, vem à tona sempre de questões remuneratórias. O que está na base dessa reforma não é o estatuto remuneratório, mas é essencialmente clarificar a funcionalidade dos órgãos de soberania, dos titulares de cargos políticos, os direitos de cada titular de cargo político, mas também os direitos dos cônjuges, o caso da Presidência da República, do Governo, da chefia do Governo, ou também da Presidência da Assembleia Nacional. Nós também discutimos com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional a funcionalidade do plenário da Assembleia, das reuniões, das comissões e tudo isso mais. Dizer que é preciso revisitar o regimento da Assembleia Nacional, que é um instrumento de trabalho importante, principalmente para quem? Para dirigir e para arbitrar todo o trabalho dentro do Parlamento. Perguntado sobre a redução do número de deputados, como alguns defendem, Jorge Santos adiantou. A Constituição permite ter 66 deputados. É só uma decisão também do Parlamento e da própria revisão constitucional. Mas, neste momento, é uma matéria para ser discutida e existem posições diversas e argumentos diversos para justificar diminuição ou manter o status quo. O Parlamento cabo-verdiano, como se sabe, comporta 72 deputados, números que alguns entendem ser elevado para um país pequeno como Cabo Verde. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 21 minutos, mais humanização do sistema prisional e reinserção social nas cadeias do país. É o que defendeu esta tarde o Odair Pedro durante o ato de encerramento do Fórum sobre a Organização, Funcionamento, Princípios e Boas Práticas dos Sistemas Prisionais de Cabo Verde e também de Portugal, conforme a Gracete Silva. Foram 2 dias de debate sobre a busca de soluções para a prevenção da criminalidade e reinserção social dos reclusos nas cadeias de Cabo Verde. O diretor-geral dos Serviços Prisionais de Portugal, Rui Gonçalves, realça os momentos de crescimento e de aprendizagem. Fóruns como estes são realmente momentos de crescimento e momentos de aprendizagem para todos nós. Acho que foi muito importante também perceberem aqui nenhum sistema prisional sobrevive sem um equilíbrio adequado entre as questões de segurança e as questões de reinserção e de intervenção sobre os reclusos e também não consegue sobreviver se não houver todo um sistema jurídico-penal que esteja mais ou menos plasmado junto da Constituição, mas sobretudo na administração dos próprios tribunais, que nos dê também um respaldo para o cumprimento adequado das penas. Já o diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social de Cabo Verde, Odair Pedro, é necessário a introdução de mais aspectos humanos no sistema prisional e de reinserção social do país. O mais importante no estabelecimento prisional é a sua dimensão humana, seja ela agente de segurança prisional, seja eles técnicos ou elas técnicos de reinserção social, seja reclusos, seja familiares das pessoas que vão ao estabelecimento prisional. Essa é a dimensão do estabelecimento prisional. E como uma instituição deve ser tratada e deve ser gerida o mais humanamente possível. A execução da pena privativa de liberdade deve ser executada o mais humanamente possível. A estratégia montada deve ser em busca do respeito pelas liberdades, direitos e garantias daqueles que estão privados de liberdade. Uma iniciativa do Ministério da Justiça que, segundo o diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, visa a execução mais humanitária das penas privativas de prisão, bem como garantir as condições necessárias para uma eficaz assistência técnica e execução das medidas não privativas de liberdades. E a Academia de Voleibol do Sal promove de hoje até domingo uma formação de monitores para 26 reclusos da cadeia regional do Sal. O objetivo é o de contribuir para a reinserção social através do desporto, conforme a Carciana Lima. A formação de monitores de voleibol que decorre na cadeia do Sal acontece no quadro do projeto Voleibol pela Igualdade e Prevenção, desenvolvido pela Academia de Voleibol do Sal. Com esta ação, a AVS pretende promover o bem-estar e a inclusão social dos reclusos. Uma vez que nós não temos aquele vertente social e não acredita na poder transformador do desporto, não sabemos, o desporto está conseguir transformar pessoas para melhor e também com o objetivo de promover uma cultura de
uma cultura de respeito, uma cultura de inclusão, principalmente de inclusão. Então não aceita, mas não combina uma diretor da cadeia fazer levar essa formação também, essa formação de monitores para os reclusos, onde é que esta ganha as valências de ensinar. Para além desta ganha as valências de ensinar, também esta ganha aquela parte prática de voleibol, onde é que eles podem desenvolver seus próprios programas, para servir também como uma ferramenta de reinserção social. A ação formativa com duração de uma semana decorre até domingo e deverá contemplar 26 reclusos, entre homens e mulheres. O presidente da AVS, Paulo Cabral, explica outras atividades contempladas no âmbito deste projeto Voleibol pela Igualdade e Prevenção, que ora inicia. Não tem um programa não só de formação, não tem workshops, palestras, não tem campanhas, não tem intercâmbios, não tem várias atividades que devem ser nesse projeto. Ele é um projeto voltado para prevenção. Prevenção, quando digo prevenção, eu digo para o uso abusivo do álcool e o consumo de drogas, ou seja, que as palestras, que os workshops devem ser durante todo o ano são voltados nesse sentido. E também, quando eu digo igualdade de género e luta contra violência contra menina e mulher. Não tem uns torneios alusivos a essas três matérias que não temos a fazer. Esse é voltado para desporto juvenil. Vai haver 1 ou 2 atividades que não tem que incluir os séniores, mas o nosso foco é juvenil. E esse eu acho que é uma carência que não tem ali na Salgueirinha assim. É o desporto juvenil, mas esse desporto juvenil tem que ser orientado. Não tem que ter alguma orientação, se não houver orientação, não vai sempre perder os atletas com o tempo por causa de violência, por causa de álcool, por causa de drogas. Para além da formação de monitores destinada aos reclusos, a Academia de Vôlei irá oferecer suporte à cadeia do Sal para o desenvolvimento de um programa desportivo no âmbito do voleibol dentro daquele estabelecimento prisional. E a saída da população de São Nicolau para outras ilhas tem afetado o desenvolvimento da Igreja Nazarena da ilha. É a leitura da pastora Lenisa Monteiro, superintendente distrital da Igreja Nazarena na região norte, que falava à Rádio Cabo Verde quando da sua visita a São Nicolau, com o objetivo de se inteirar do funcionamento desta instituição religiosa da ilha, conforme o Rony Brito. Entrevista à Rádio de Cabo Verde, a quando da sua visita, a superintendente distrital da Igreja Nazarena na região norte, Lenisa Monteiro, mostrou-se preocupada com a saída da população de São Nicolau para as outras ilhas. Segundo a mesma, a saída das pessoas desta ilha tem afetado e muito a Igreja Nazarena. Teve êxodo de pessoas de São Nicolau para outras ilhas, por motivos de estudo, por motivos de trabalho, por motivos de saúde também. Aquela saída de pessoas de São Nicolau está a afetar a igreja também. E é algo que acontece e não presta atenção. E que é uma questão de transporte à ilha de São Nicolau. E nós, enquanto igreja, nós temos que entender que isso está acabar para limitar o crescimento. É uma ilha que pessoas têm vontade de investir. Tem gente que, principalmente gente fora da ilha, que vive fora, sempre tem investido nessa ilha, tem investido nessa terra. Mas que desafio de transporte é que está a trazer alguma limitação e como igreja não está preocupado também com isso. Lenisa Monteiro falou-nos também o intuito e objetivo da visita que efetuou às instituições religiosas sediadas na ilha. Todo ano nós fazer essa visita a ilhas e São Nicolau já não tinha programado. Ideia não só tomar cada uma daquelas igrejas em zona que não tem instalado, desde a Praia Branca, Tarrafal, Fajã e Ribeira Brava, mas também fazer uma avaliação, encontrar uma liderança, que é para fazer uma avaliação de trabalho do que tem sido feito e projetar novos desafios para colocar dentro da ilha. E especificamente a visita, não fazer uma retrospectiva de percurso de igreja ali. Conforme a mesma, encontrou uma igreja em crescimento e com um grande engajamento. Tive chegada de um novo casal de pastores na Fajã, nós também ter também na Tarrafal durante os anos 2024, nós também ter mudanças, mas é continuidade. O que é como encontrar uma igreja bastante engajada, uma igreja bastante animada. Na cada uma daquelas zonas, crescimento está a acontecer. Igreja que está a ser relevante na comunidade, intervir a nível social, a nível de educação e a nível espiritual com grande preocupação. E a igreja que encontrar ali, e graças a Deus, depois de essa recuperação da Covid, que já vem afetar muita coisa, graças a Deus, a encontrar uma igreja animada. De recordar que a Igreja
Nazarena está na ilha de São Nicolau desde 1956 e este ano completa 69 anos da sua chegada a esta ilha. Duas notas internacionais. As eleições primárias dos Estados Unidos desta terça-feira irão atribuir aos pré-candidatos republicanos e democratas mais de um terço dos delegados que irão às convenções dos dois partidos para escolher os candidatos presidenciais de novembro. Estas eleições em 15 estados e um território poderão ser decisivas para os dois partidos, especialmente para o Partido Republicano, que escolhe nesta super terça-feira, como é designado este dia grande eleitoral, 874 delegados, correspondentes a 36 dos 2.429 que na convenção de julho vão escolher o candidato para as eleições presidenciais de novembro. E a Administração Federal dos Estados Unidos da América da Aviação dos Estados Unidos encontrou vários problemas como nas práticas de produção da Boeing após uma auditoria de 6 semanas na sequência da explosão de um avião 737 MAX da Alaska Airlines. A Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos identificou problemas de não confirmado no controle do processo de fabricação da Boeing, no manuseio e armazenamento de peças e também no controle de produtos, disse a organização num comunicado à imprensa sem fornecer mais detalhes. A Boeing disse que está preparada para fazer o que for necessário para melhorar estes quesitos de segurança e também para corrigir as não conformidades.